Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quarta-feira, meio de semana, né? Já estamos na quarta, dia 27 de maio de 2020. O Web Jornal do Paulo Maciel é um noticiário com notícias resumidas, atualizadas, para você que acompanha o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Bem, hoje, dia 27 de maio, é dia dos Santos Agostinho de Cantuária, Bruno e Júlio, 3 santos no dia de hoje. Hoje também, dia 27 de maio, é dia do profissional liberal. Um abraço para os profissionais liberais. São o quê? Contadores, né? Contabilistas, advogados. São uma classe muito importante também na nossa sociedade. Vamos começar então com as notícias resumidas para você. Deixa eu ver, olha, vamos passar logo os indicadores da economia brasileira. Eu tenho aqui os indicadores da economia. O dólar norte-americano teve a quinta queda consecutiva, hein? Olha, o dólar fechou em baixa de 1,8% ontem, na terça-feira, 26 de maio de 2020, no fim dos negócios no mercado financeiro em São Paulo. Então, baixa de 1,8%. O dólar foi cotado a R$ 5,36. A Bolsa Brasileira fechou com uma pequena queda, 0,23%. O índice Ibovespa soma 85.468,91 pontos. Temos também o salário mínimo em vigor, R$ 1.045. O cálculo por hora dá R$ 4,75. Por dia, R$ 34,83. A taxa Selic, a taxa de juros do governo, né? Ela é estipulada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, 3% ao ano. Que taxa, né, de país de primeiro mundo, 3% ao ano é a taxa Selic, a taxa do governo. A inflação dos últimos 12 meses está menor ainda, 2,4%. É um índice utilizado pelo Banco Central, tá bom? 2,4%. Vamos a outras informações. Vou falar para você que é estudante agora. Olha, inscrições para o Enem seguem abertas até hoje, até esta quarta-feira. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio estão abertas até esta quarta-feira, hein? Hoje, 27 de maio de 2020. Devem ser feitas por meio da internet. O prazo começou no dia 11 e terminaria no último dia 22, mas foi estendido pelo ministro Weintraub. Neste ano, será obrigatória a inclusão de uma foto atual do participante no sistema de inscrição, que deverá ser utilizada para procedimento de identificação no momento da prova. De acordo com o Instituto Anísio Teixeira, o INEP, as fotos poderão ser alteradas ou inseridas após o período de inscrições na página do participante. Então, você é só entrar na página do participante lá, vão estar expostas todas as informações, tá bom? Então, participe. E as provas estavam previstas para novembro deste ano, mas em razão dos impactos ocasionados na sociedade pela pandemia da Covid-19, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, ele decidiu pelo adiamento por 30 ou 60 dias. Então, de novembro, já não vai ser mais, né, em novembro, mas vai ser ou no fim de 2020, este ano, ou então no ano que vem, em 2021. Você fica atento, sempre acompanhando. Nós aqui no Web Jornal do Paulo Maciel estaremos sempre passando as informações. Então, fique atento, tá bom? Ação Federal. O Ministério fala sobre hospital de campanha e repasse de recursos. O Ministério da Saúde divulga diretrizes para a construção de hospitais de campanha. Nas últimas... Aliás, foi o quê? Foi na segunda-feira? Foi anteontem. Na segunda-feira, o secretário executivo substituto
do Ministério da Saúde, Elcio Franco, a secretária de Gestão, Mayra Pinheiro, e a diretora do Departamento de Atenção Hospitalar, Adriana Teixeira, participaram de uma entrevista no Palácio do Planalto. E nessa entrevista foi tocado nesse assunto a respeito de hospitais de campanha, né? Bem, agora, uma outra informação também importante é a taxa de isolamento em São Paulo, porque fala-se muito dessa taxa de isolamento. Está em tantos por cento, tantos por cento. Eu não creio muito nessa taxa, não, porque, sei lá, não vai ter como colocar 100% de ninguém dentro de casa. Não tem como. O percentual de isolamento social do estado de São Paulo foi de 55% no último domingo, dia 24 de maio de 2020. A Central de Inteligência analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social. Então, fala-se tanto, a cada momento eles estão falando de uma coisa, né? Segundo a estimativa do Estado de São Paulo, a taxa mínima para diminuir a propagação do novo coronavírus e evitar um colapso do sistema é de 55%, e o ideal seria acima de 70%. Cada momento tem uma coisa diferente. Vocês vejam também que tinha uma época aí, olha, o pico da curva será em maio. Até abril já falaram. O pico da curva será no mês de abril, tal dia, ou no fim de abril, depois passaram para maio, agora passaram para junho. Então, na verdade, ninguém sabe, é uma incógnita ainda essa pandemia, essa Covid-19. As pessoas vão fazendo experiências, vão tocando, né, esse problema para frente até que surja uma vacina. E daqui a pouco nós vamos falar sobre vacina, tá bom? Vamos falar sobre vacina daqui a pouquinho, porque tem vários países tratando desse assunto. E uma hora vai ter que surgir. Uma hora vai ter que surgir a vacina, né? Deixa eu ver, eu tenho aqui alguns dados da pandemia, e a gente tem que falar isso. Eu não quero ficar só falando nisso, não, mas, né, é importante a gente falar, tocar nesse assunto, né? Eu acho que para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Por exemplo, a situação epidemiológica da Covid-19 no Brasil no dia 25 de maio, às 19 horas à noite. Temos aqui, em primeiro lugar, São Paulo. Segundo lugar, Rio de Janeiro. Terceiro lugar, Ceará. Quarto lugar, Amazonas. Quinto lugar, Pernambuco. Sexto, Pará. Sétimo, Maranhão. Oitavo, Bahia. E o Espírito Santo está em nono lugar no número de casos, né? No número de casos registrados. O estado disparado com o maior número de casos é São Paulo mesmo. Não tem como alguém ultrapassar São Paulo. Mas São Paulo também é o estado com o maior número de habitantes, né? Então, é uma situação que a gente, se puder calcular por milhão, vai ser outra situação, né? Olha, tem uma outra informação aqui interessante para você, que ontem eu fiz uma caminhada em Colatina, do centro da cidade até o bairro São Silvano, que é o bairro mais populoso de Colatina. Eu fui verificar a questão de academias. Olha, na minha caminhada do centro até São Silvano, eu não encontrei nenhuma academia aberta, hein? Então, essas medidas para o retorno das academias, que foram divulgadas pelo governo do estado, parece que não surtiram efeito. Os proprietários de academia, pelo menos grande parte deles, não aderiram a essas medidas. São ineficazes para eles, né? Porque eles têm que ter como abrir e não ter prejuízos. Porque é assim que funciona na livre iniciativa, né? Você tem que ter um recurso para pagar suas dívidas. E eles fizeram a contabilização e observaram que, do jeito que o governo liberou, não vai ter como pagar as contas. Funcionário, energia, aluguéis, água e outros serviços. Então,
até o momento eu não vi, até ontem no fechamento desta edição, eu não vi uma abertura. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu não vi a abertura de nenhuma academia aqui em Colatina. Até o momento eu não observei, pelo menos até ontem, antes de fechar esta edição. Vamos às manchetes do jornal impresso A Tribuna de ontem, dia 26 de maio de 2020. Comerciantes fazem protesto para reabrir as lojas. Os comerciantes estão insatisfeitos com esse negócio de abre um dia um segmento, no outro dia outro segmento. Eu também não concordo muito com isso, não. Sei lá, isso confunde mais a população e acaba o consumidor indo, às vezes, para a rua, porque ninguém fica ligado o tempo todo nesse negócio de coronavírus, Covid-19, ninguém vai ficar o tempo todo ligado nisso, não. A pessoa tem que ter os seus afazeres, tem a sua casa para cuidar, seus filhos para cuidar. Então, ninguém está guardando na cabeça, hoje é dia de tal coisa, eu vou na rua. Agora é o horário que abre não sei que segmento, eu vou na rua. Acaba causando o quê? A pessoa indo à rua à toa e voltando para casa. E, de qualquer maneira, sai de casa. Então, vamos lá. Então, comerciantes fazem protesto para a reabertura de lojas. Em Vitória, manifestação foi realizada por lojistas de shoppings. Na Serra, empresários querem a abertura todos os dias. Fogo na pista, inclusive, hein? Algo que eu não compactuo. Esse negócio de esses protestos de colocar fogo na pista. Isso aí eu não concordo. Mas a reivindicação dos empresários, sim, eu apoio. Lojista inconformado com rodízio de comércio queimou pneus em avenida do bairro Parque Residencial Laranjeiras, após ter o estabelecimento fechado pela fiscalização da Serra. Tem até uma fotografia de capa do jornal A Tribuna. Médico capixaba realiza cirurgia de olhos inédita. Tem aqui uma outra, olha, máscaras cheias de estilo, uma outra manchete de A Tribuna. No caderno 2, eu sou mesmo um furacão. É uma mulher que está dizendo isso. Governo libera a partir do dia 15 saque de até R$ 1.045 do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Cerca de 1.200.000 trabalhadores no Espírito Santo podem se beneficiar do saque emergencial. O calendário contempla a liberação do dinheiro de contas ativas e inativas para aliviar a economia. Olha aí, gente, cerca de 1.200.000 aqui no Espírito Santo. Até R$ 1.045 do FGTS. Eu vou verificar se eu tenho esse dinheiro na conta, hein? Se eu tiver, eu vou sacar meu dinheiro, hein? Ficar deixando dinheiro em conta não vale a pena, não é? A não ser que a gente tenha um propósito. Se você quer fazer uma viagem, se você quer reservar alguma coisa na poupança para algum tratamento de saúde, é bom sempre ter alguma coisa, mas os rendimentos não são tão grandes. Deixa eu ver agora aqui. Acusado de estupro e roubo em Minas Gerais é preso em Vila Velha. Motoristas de ônibus resgatados no mar graças ao celular. Fernando Ziotto e André de Assis saíram de Manguinhos, na Serra, para pescar. Governador segue tratamento que só prevê cloroquina para paciente de UTI. Olha, se eu pegar essa coronavírus, pode aplicar cloroquina. Eu vou perguntar ao médico, se eu tenho cloroquina aí, pode aplicar em mim, não tem problema algum. Eu já tenho informações de várias pessoas que já receberam cloroquina. Eu acho que eu já tomei também. Sabe por que eu estou dizendo? Porque eu fui militar da Marinha de Guerra do Brasil durante quase 5 anos. Então eu viajei pela Amazônia, né, o estado do Amazonas, Manaus, Pará. No Pará eu fui no Amazonas eu fui a Itacoatiara, Corcovado e Manaus. No Pará eu fui em Santarém, Belém, e tinha uma outra cidade que agora não me lembro o nome. Santarém, Belém e Parintins. Então, eu passei por essas cidades, lá na floresta. Então, eu tomei muitas vacinas. Eu fui imunizado muitas vezes, porque você tem que entrar numa região inóspita. Eu entrei na mata mesmo, quando era militar. Tinha um lugar lá que tinha morcego. Olha, eu acho que é mais ou menos, com a asa aberta, era isso aqui, ó.
quase 1 metro. Então eu tomei muitas vacinas, eu acho que na época eu tomei cloroquina. Depois eu vou até observar a minha caderneta de registro, caderneta de saúde, vou procurar saber, ver se tem algum registro lá. Eu tomei muitos medicamentos, tinha que se proteger. E eu fui ao exterior também. Quando eu viajei para o exterior, eu fui à Inglaterra, fui à Alemanha, à Holanda, à França, à Espanha, a Ilhas Canárias, Cabo Verde. Então, quando eu fui para o exterior, tomei também um coquetel de vacinas, porque nós tínhamos que apresentar até essas vacinas no exterior, porque é exigido esse protocolo. Então, eu acho que eu já tomei cloroquina. Eu vou verificar lá, porque esse nome de cloroquina não era nem tão falado, né? Agora, voltou a falar porque o presidente Bolsonaro que colocou o assunto na pauta. É só o presidente falar que entra na pauta. Aí os que são contrários a ele começam a falar mal, né? Deixa eu ver mais aqui. Eu fui às igrejas ontem também. Eu fui rezar. Você está rezando aí para, né, se safar da cloroquina e se pegar, não morrer? Reze porque é importante, hein? É importante fazer a oração, porque nós vamos morrer um dia, todos nós. E temos que estar preparados. Pedir sempre perdão a Deus para que nos leve para a vida eterna. Você que é cristão, quem não é, aí é problema de cada um, né? Aí ele vai saber o que fazer. Agora, nós que somos cristãos, devemos estar preparados. Essa vida aqui é finita aqui. A infinita é a próxima. Então, devemos estar preparados. É o fim de todo mundo aqui na Terra, a morte terrena, a morte temporal. Mas depois vem a morte, aliás, vem a vida eterna. Né? Você tem a morte terrena, a morte temporal, depois vem a vida eterna, para aqueles que acreditam. Os que não acreditam, eu não vou tecer comentários. Bem, eu fui também ontem a um posto de gasolina para verificar preços do produto. Eu fui em São Silvano, na rua... Qual é o nome da rua? Benjamin? Não. Bolívar de Abreu, né? Bolívar de Abreu, no bairro Lacê, encontrei a gasolina a R$ 3,96 o litro, a gasolina comum, preço à vista, e R$ 4,06 a aditivada. Num posto lá, eu até fiz uma foto, tirei uma selfie e coloquei a notícia no meu blog. Acesse o meu blog, você vai ver aí a placa, né, a rua, tá bom? Aí você vai pensar se, quem sabe, se você vai lá, né, você que tem seu veículo, né? Bem, vamos falar da Operação Placebo, que aprofunda investigações sobre corrupção na saúde. Desse tempo aí de... Gente, eu não sei como é que pode, um tempo em que uma doença mortal, letal, atinge o nosso país, atinge o mundo, ainda tem gente roubando. A Polícia Federal está cumprindo mandados de busca e apreensão, São Paulo e Rio. A Operação Placebo foi deflagrada ontem pela Polícia Federal, no Rio de Janeiro, e vai aprofundar as investigações para apurar a existência de um esquema de corrupção envolvendo uma organização social contratada para a instalação de hospitais de campanha e servidores da cúpula da gestão do sistema de saúde do Estado. De acordo com a Polícia Federal, os elementos de prova obtidos durante as apurações foram compartilhados com a Procuradoria-Geral da República dentro da investigação que ocorre no Superior Tribunal de Justiça, STJ. Os trabalhos começaram com a Polícia Civil, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. No início da manhã de ontem, policiais federais chegaram ao Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador do Rio, Wilson Witzel, na zona sul da cidade. Segundo a Polícia Federal, a Operação Placebo apura indícios de desvios de recursos públicos destinados ao atendimento do estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus no estado. Em nota, o governador do Rio afirmou que não há nenhuma participação ou autoria dele em qualquer tipo de irregularidade nas questões que envolvem as denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal. Se você depois quiser saber mais, vai ter que acessar o meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Essa informação, ela procede da Agência Brasil, uma agência que eu
tenho muita admiração. Muito obrigado a todos vocês da Agência Brasil pelo carinho com que vocês me tratam. Obrigado. Eu tenho observado muito o trabalho de vocês. Estão de parabéns, meus colegas que escrevem para a Agência Brasil. Polícia Federal faz a operação no Rio. Eu vou falar de novo aqui, porque eu já fiz um resumo aqui. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, está sendo alvo de uma operação no Rio de Janeiro, na terça-feira, ontem. Buscas começaram nas primeiras horas da manhã na residência do governador com mandado de busca e apreensão. Trata-se da residência do ex-juiz de direito Wilson Witzel, que é o atual governador, antes dele se tornar governador. A Operação Placebo investiga desvio de recursos públicos por parte da Secretaria Estadual de Saúde do Rio. No estado de São Paulo também ocorrem buscas em pontos específicos. Agora vamos falar do meio artístico. Pois é, vamos falar dos famosos, que as pessoas que me seguem, tem muitos que gostam dessas notícias sobre as celebridades. Então, antes, deixa eu hidratar minhas pregas vocais, porque a notícia é interessante, porque é algo que fala de pessoa famosa. Olha aí. A atriz Aracy Balabanian, de 80 anos de idade, foi internada na Clínica São José, no Rio de Janeiro. O primeiro teste para o novo coronavírus deu negativo. Sempre quando se interna agora, eles já vão logo para o coronavírus. Ah, coronavírus. Gente, tem outras doenças também. Aliás, a pneumonia está matando mais do que a Covid-19. Então, o primeiro teste para a Covid-19 deu negativo na terça-feira, ontem, dia 26 de maio de 2020. Agora, uma contraprova será realizada nesta quarta-feira, dia 27 de maio. Os sintomas foram parecidos com os da Covid-19, como a falta de ar. Aracy Balabanian está com um quadro delicado e foi levada para a unidade de terapia intensiva, UTI. Um outro famoso que teve sérios problemas nos últimos dias, problemas de saúde, é o cantor nordestino Genival Lacerda. Para quem não conhece, os mais jovens aí, ele ficou famoso com a música Severina Chique Chique, ou Boutique dela. Ele está de olho na 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 boutique dela. Aí ele tinha uma dança característica, com um barrigão, né? Ele tinha uma pança muito grande. Tem, né? Porque ele é vivo ainda. Então, ele está internado. Foi internado e desejamos aqui uma boa recuperação para ele. Ele foi levado para o hospital a fim de receber o atendimento médico. Desejamos aos dois, Aracy Balabanian e Genival Lacerda, a recuperação. Olha, essa notícia é impressionante, gente. Meu Deus do céu. Deficiente físico pratica assalto no Sul. Um surdo-mudo cadeirante de 19 anos de idade assaltou. Gente, isso parece que é brincadeira, parece até fake news, mas é verdade. Um surdo-mudo cadeirante de 19 anos de idade assaltou uma joalheria na cidade de Canelas, no estado do Rio Grande do Sul. Toda a cena do crime foi filmada pelas câmeras internas do estabelecimento. Hoje em dia, todo estabelecimento comercial tem câmeras. No assalto, o cadeirante aponta uma arma com o pé. Meu Deus do céu, seria hilário se não fosse trágico. Olha só, ele aponta a arma com o pé em direção às vítimas. E num bilhete estava escrito: passa tudo e não chama atenção. A Polícia Civil agora vai investigar se o deficiente agiu sozinho ou se tem comparsas. A princípio, ele vai responder em liberdade, pois não tem antecedentes criminais. Gente, é incrível isso. Se eu não visse essa notícia num canal sério, como é a TV Record, eu não acreditaria, não. Ficaria na dúvida. Mas como eu vi num canal muito sério, que é a TV Record, ou Record TV, eu estou passando para vocês essa notícia. Deficiente físico pratica assalto no Sul. Cidade com 15 mil habitantes e 3 mortes, gente. Olha, você que mora em Colatina, às vezes pode estar falando: nossa, Colatina já tem 3 mortes. Uma cidade com 15 mil habitantes já tem 3 mortes. Entendeu? Não é que a gente tem que minimizar as mortes, mas elas vão ocorrer.
Elas estão ocorrendo no mundo todo, nós já sabemos disso, não tem como evitar. Um percentual daqueles que contraírem a Covid-19 vão morrer. Pode ser eu, pode ser, sei lá, você, pode ser... Nós não sabemos. Vai depender de depois que a pessoa contrair o coronavírus, vai depender do tratamento, né, de como o organismo vai se comportar, se ele tem a imunidade boa ou não, se Deus está ali querendo que aquela pessoa permaneça aqui um pouco mais de tempo na Terra. Então, são várias condicionantes. Agora, que vai morrer, vai. Muita gente vai morrer. O próprio secretário já falou, são 600 mortes neste mês. Então, por que as pessoas vão ficar, ai meu Deus, nós temos que esperar que vão acontecer óbitos, infelizmente. Nós temos que admitir a realidade. Vejam no exterior os números. Então é algo que surgiu, uma doença grave que surgiu na China e vai se espalhando pelo mundo. Ontem mesmo eu conversei com uma senhora que não está muito ligada nesse negócio de noticiário, ela nem vê noticiário. Negócio de TV, coronavírus, ela não vê, não. Não está nem aí para essas coisas. A senhora, lógico, eu falo para ela, toma cuidado, não se pode fazer isso, não se pode fazer aquilo, mas ela não está o tempo todo ligada nisso, não, porque senão a pessoa pira mesmo. Se a pessoa tiver uma cabeça um pouco mais frágil, né, uma pessoa mais sensível, ela pira se ficar toda hora vendo os negócios de coronavírus. Então eu conversei com a senhora, falei, não, o problema existe no mundo todo, vai ter um percentual de pessoas que vão morrer, é uma espécie de gripe, pode atingir mais gravemente umas pessoas, outras menos, vai depender, isso que eu estou falando para vocês, tem que ser realista, e muitos vão morrer, não sabemos quantos, mas tem um percentual aí que já se diz dos que contraírem a doença, falam em 5%, 4%, 7%, então é mais ou menos nessa faixa, menos de 10%, mas vão morrer, porque a doença ainda não tem cura, ainda não existe uma vacina, mas pesquisadores em todo o mundo estão tentando, tá? Então eu estou dizendo isso para que a gente não seja taxado depois de insensível. Nós temos que agora nos fixar na realidade. Esta é a realidade do momento. Então, o município de Boa Esperança, no extremo norte do estado, com apenas 15 mil habitantes, já apresenta 3 mortes pelo novo coronavírus. O mesmo número de mortes que possui Colatina. Pois é, e Colatina tem mais de 122 mil habitantes, segundo o censo do ano passado. A cidade nortista, lá do extremo norte, decretou lockdown, confinamento, até domingo, dia 1º de maio de 2020. Então, domingo é 1º de maio? Não, é 31 de maio, 1º de maio. Esse isolamento social a gente já está até se perdendo, né? Mas domingo é 31 de maio, né? 31 de maio. Então, lá na cidade lá do norte, que tem 3 óbitos, decretou o lockdown, que é o confinamento. Traduzindo do inglês para a nossa língua, é confinamento. Teve registrados também 40 casos de Covid-19 e está com risco alto, enquanto aqui em Colatina encontra-se com risco moderado. Linhares já computa a 4ª morte por Covid-19. O mais recente óbito divulgado aconteceu na terça-feira, ontem, dia 26 de maio de 2020, segundo a diretora da Vigilância Epidemiológica Municipal, Jaqueline Ramos, trata-se de uma idosa que faleceu em Vitória, onde estava internada no hospital. O resultado era aguardado para se comprovar a morte pela doença pandêmica, o que ocorreu agora. São 115 linharenses infectados até o início da tarde de terça-feira. Agora, uma notícia que chamou a atenção foi um bebê de menos de um mês, 27 dias, que morreu em Aracruz. A criança foi internada no Hospital São Camilo com insuficiência respiratória e parada cardíaca. Após a divulgação do resultado dos exames, foi confirmado que o bebê estava com Covid-19. É o primeiro óbito nessa faixa etária. Mais uma
fase de pesquisa em Colatina sobre Covid. Em Colatina, 200 pessoas serão chamadas a responder perguntas na segunda etapa do inquérito sorológico, que começa nesta quarta-feira, hoje, portanto, 27 de maio de 2020, e prossegue até a sexta-feira, dia 29 de maio. A secretária municipal de saúde, Camila Holdi, informou que pessoas conhecidas dos moradores do bairro sorteado, então, as pessoas conhecidas, né, dos moradores do bairro sorteado estarão com a equipe de profissionais da saúde. Então, quando passar a equipe, vocês vão conhecer a agente de saúde ou uma pessoa, né, que vocês que moram no bairro têm conhecimento. Além de perguntas, será realizado o teste rápido para a Covid-19. O inquérito será uma base para subsidiar as decisões da Secretaria Estadual de Saúde, a SESA. Estagiários desligados da Prefeitura de Colatina. Olha, um grupo de estagiários que estava contratado para a área educacional pública de Colatina foi desligado do serviço público. A secretária municipal de Educação, Rosemary Guedes, como disse, né, ela informou que, como não houve, como é que eu posso passar para vocês? Como não houve prestação de serviço em maio, no mês de maio, que é o mês em vigor, por conta do isolamento social, a dispensa teria que ser feita. Quer dizer, não está havendo prestação de serviço, porque as aulas estão paradas, não tem aulas, né? Estão suspensas. Tudo foi baseado nas normas legais, disse ela. Guedes acrescentou que o momento é difícil, mas quando a pandemia passar e as aulas forem retomadas, os estagiários poderão ser recontratados. Os estagiários fizeram um protesto na Avenida Ângelo Gilberti, no bairro Esplanada, em frente à sede da prefeitura. Idosos ainda não voltaram para o asilo que foi evacuado em São Mateus, no litoral norte do Espírito Santo. Os 19 anciãos do Lar dos Idosos de São Mateus, que foram deslocados para uma pousada em Guriri, ainda não retornaram ao asilo. Eles não têm Covid-19. Menos mal, né? Parabéns, não tem Covid-19. Segundo testes que deram negativo. Agora, os 2 que tiveram os testes positivados já tiveram alta da quarentena. Parabéns também, né? A alta foi ontem, terça-feira, 26 de maio de 2020. Agora, esses que tiveram alta, os 2, né, que motivou toda essa transferência dos 19 para Guriri, esses 2, eles se locomovem bem, mas merecem cuidados ainda, porque passaram pela doença recentemente, por isso não ficarão juntos com os demais, por enquanto. As informações são do secretário municipal de saúde, Henrique Folador, acrescentando que até a sexta-feira, dia 29 de maio de 2020, a instituição que abriga os idosos reabrirá. O imóvel ainda permanece sendo desinfectado interna e externamente. Até a poda de árvores do terreno do asilo foi providenciada. Vacinas para Covid-19. Olha, uma nova vacina entra na segunda fase de testes nos Estados Unidos para combater o novo coronavírus. Ela agora será aplicada em humanos, estando prevista a participação de 130 cobaias humanas agora. Porque uma vacina, normalmente, ela começa com experimentos em animais irracionais. Nós somos animais racionais. Então, depois de um período, já testou no rato, eu não sei se é só rato, porco. Será que testa no porco também? Pelo menos no rato eu sei que testa, né? Testa no rato, depois é que vai passar para o ser humano. E agora já é a fase do ser humano ser o cobaia. E já tem 130 pessoas, porque quando há esse teste, eles chamam as pessoas, quem quer participar. Além do... Eu já fui cobaia aí de um experimento, de um tratamento de saúde, eu me apresentei no UCAM. O UCAM estava fazendo... O UCAM é o Hospital das Clínicas de Vitória, em Maruípe. Eles estavam fazendo uma experiência lá, com um médico estava fazendo a experiência com medicamento e tal. Aí eu vi aquilo, fui lá e me inscrevi. Eu quero participar e participei. Além dos norte-americanos, vamos voltar à notícia aqui. Eu tenho muita história para contar, gente. Se eu for parar aqui para contar minhas histórias. Além dos norte-americanos, pesquisadores de diversos outros países também desenvolvem medicamentos para barrar
o novo coronavírus. Agora vamos às notícias rapidinhas, pequenininhas, para a gente ir em frente para o final do nosso web Jornal do Paulo Maciel desta quarta-feira, 26 de maio. Olha, 29 mil mortes aconteceram em Nova York, nos Estados Unidos, por conta do novo coronavírus. 29 mil! Olha, na cidade de 8 milhões de habitantes foi realizado confinamento total, mas pelo visto, olha, não deu resultado, porque fizeram confinamento total e houve esse número de mortes, 30 vezes mais do que o Brasil por milhão de habitantes. E em várias cidades de vários estados do país estão sendo registrados, agora eu vou falar do Brasil, em várias cidades de vários estados do Brasil, olha, isso é grave. Está sendo registrado superfaturamento no valor de medicamentos e respiradores adquiridos por setores públicos. Muitos já estão sendo investigados por órgãos competentes. Vocês viram aí que eu já dei a notícia de São Paulo e Rio de Janeiro. Já está a Polícia Federal investigando. Então, tem outros estados e outros municípios que ainda porque é preciso ter um indício muito forte para a Polícia Federal agir. A irmã, olha só essa notícia também, a irmã do jornalista Alexandre Garcia, ela usou o medicamento cloroquina por muito tempo para uma determinada enfermidade e nem de receita precisava. Quem disse isso foi o próprio Alexandre Garcia no seu canal. A irmã dele estranha que atualmente comecem a fazer tantas restrições à cloroquina. É um remédio que sempre foi usado contra alguns males, como lúpus, malária, eu acho que lúpus, malária e asma. Os conhecidos médicos de São Paulo, Roberto Calil, filho, e Davi Wip, eles tomaram o remédio quando contraíram a Covid-19. Isso é público. Então, vamos aos fatos, né? Outra notícia, a Espanha, país de 47 milhões de habitantes, teve 27 mil mortes por conta da Covid-19, 5 vezes mais o número do Brasil. Muitos brasileiros estão com medo de sair de casa para tratar suas comorbidades, em meio a tantas informações de isolamento social. Olha, essas informações são do nosso querido colega de profissão, Alexandre Garcia, né? É um grande comunicador, fala para os rádios, várias rádios do país, ele faz o seu comentário diário, mesmo com 79 anos, está firme e forte. Ele nem apresenta essa idade, 79 anos. Parabéns, Alexandre Garcia, pelo seu trabalho nas emissoras de rádio. E também o seu canal no YouTube. O secretário estadual de governo do Espírito Santo, Tiago Hoffmann, advertiu os capixabas de que se a taxa de ocupação de leitos para Covid-19 ultrapassar 90%, medidas mais duras de isolamento social serão tomadas. Um pediatra do estado do Espírito Santo está utilizando um aplicativo criado com um médico de São Paulo para identificar e tratar pacientes com Covid-19. Constata-se que 90% dos casos envolvem pacientes de alto risco. 95% dos casos são resolvidos online. O site está recrutando médicos para esse aplicativo. Olha aí, habilite-se, você que é médico. Veja aí esse aplicativo que está funcionando online para as pessoas detectarem, os médicos, os profissionais de saúde, detectarem se a pessoa tem ou não Covid. Um professor de Direito informou que não há como enquadrar o ministro da Educação, Abraham Weintraub, porque o ministro Abraham Weintraub, ele fez um comentário durante a reunião, essa ruidosa reunião que divulgaram aí os teores completos dela. Então, um especialista em direito, ele diz que não há como enquadrar o ministro da Educação por qualquer crime, pelo que ele falou na reunião ministerial. Para isso, teria que haver a citação de pessoa física, o que não aconteceu. Ele falou, foi contundente, quanto à instituição e não contra a pessoa em si. Muitas vezes, a Organização Mundial da Saúde tem se comportado como órgão político ao invés de técnico. Olha, tanto é assim que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
já ameaçou, né? Ele já fez essa ameaça de suspender a verba financeira para a manutenção do órgão internacional. E a verba dos Estados Unidos é considerável, hein? Eu não sei se o Donald Trump já suspendeu essa verba, mas ele ameaçou fazer isso por causa de ações políticas e não técnicas de um órgão que é técnico, que trata de saúde. Análise ponderada. Vamos lá. Alguns analistas da conjuntura atual do Brasil consideram que o Supremo Tribunal Federal, em sua composição vigente, originou-se de um ideário chavista relacionado ao falecido ditador da Venezuela, Hugo Chávez, pensado pelos últimos presidentes petistas. Por esse projeto, a Corte Suprema passa a ser um anexo do Executivo, na época, governado pelo PT. Como essa ideologia marxista foi destronada, o Judiciário partiu para o vale tudo, ou seja, a retaliação ao atual mandatário eleito pela maioria da população brasileira. Para esse analista, alguns juízes leem o que querem na Constituição. E foi divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro o artigo 28 da Lei 13.869/2019. Essa lei trata do abuso de autoridade e foi citado em uma das publicações do presidente da República, eleito por quase 60 milhões de brasileiros, né? Demora para resultados no Espírito Santo. Essa é uma notícia que preocupa também. Quase 2.600 testes ainda estão em análise no Laboratório Central, LACEN, do Estado do Espírito Santo. A demora para sair o resultado tem preocupado muitas famílias, que às vezes são obrigadas a esperar de 1 semana a 10 dias. O secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, informou que enviará o material coletado para um instituto do Estado do Paraná e até a segunda-feira, 1º de junho de 2020, esses resultados represados serão liberados. A promessa da Secretaria de Saúde é viabilizar os resultados, a partir de então, em até 2 dias. Porque, olha, até de 1 semana, 10 dias, famílias aguardando, não é fácil, hein? Assalto em ônibus. Um assalto em linhas de ônibus urbano do Transcol foi registrado na segunda-feira, 25 de maio de 2020, na Grande Vitória. Um passageiro do coletivo, que é vigilante de profissão, reagiu e ficou ferido, pois o assaltante estava armado. O ônibus saiu do terminal do bairro Laranjeiras, na Serra, rumo ao bairro Bela Vista. Havia entre 15 a 20 passageiros no momento do roubo. O vigilante foi alvejado com 2 tiros no braço e nas nádegas e, inicialmente, recebeu atendimento na unidade de saúde do bairro Serra Sede. Seu quadro era estável. A polícia militar esteve no local e deteve o criminoso. Vamos falar um pouquinho também das academias. Deixa eu ver se tem tempo, né? Donos de academias do Espírito Santo informam que os estabelecimentos têm um custo alto para a reabertura. As rígidas regras determinadas pelo governo do Estado do Espírito Santo para a volta do funcionamento, em que somente 5 pessoas podem ser atendidas, não são viáveis para o setor. Pelas medidas, não há como cobrir os custos da reabertura. Jovem baleado dormindo. Olha que notícia triste, gente. Continua a criminalidade na região metropolitana do Espírito Santo, ou seja, na Grande Vitória. Os desviados da lei não dão trégua. Um rapaz do bairro Nova Palestina, por exemplo, foi levado para uma unidade de saúde do bairro São Pedro, em Vitória, após ser baleado em seu quarto enquanto dormia. Foi na terça-feira, foi ontem. A polícia está investigando o caso. A notícia já repercutia na região por volta das 6 horas, quando houve uma movimentação atípica. A mãe da vítima estava muito emocionada e dizia que o estado do filho era grave, não passando quaisquer outras informações nos primeiros momentos. Moradores da comunidade informam, olha só o que os moradores falam, que frequentemente ocorrem tiroteios naquela região de Vitória. Nova Palestina é o bairro, né? Em São Pedro, ali na região de São Pedro. Casa do Tráfico. Olha, um local conhecido como Caxanga do Tráfico, ou seja, ponto de drogas ilícitas, foi desbaratado pela Polícia Militar no bairro Ilha do Príncipe, em Vitória. Foram apreendidos vários produtos usados na criminalidade, como arma, munições,
728 buchas de maconha, balança de precisão, material de embalo, 2 rádios comunicadores. A polícia descobriu que a casa era um ponto de encontro e tráfico de entorpecentes numa ação de patrulhamento. Olha, e as pipas, hein? Eu me lembro quando eu soltava pipa em Vila Velha. Na minha época chamava-se raia. Vou soltar minha raia. E usava-se naquela época o cerol, mas hoje o cerol é proibido. Pipas causam estragos na energia elétrica. Olha aí, a distribuidora EDP, antiga Excelsa, registrou um aumento de 600% nas ocorrências com pipas durante o isolamento social. 85 mil usuários do sistema elétrico foram prejudicados com a falta de energia por causa das brincadeiras com pipa. As interrupções de energia levaram muitos prejuízos à população. O diretor da empresa, Vilmar Abreu, ele informou que as consequências são grandes, podendo complicar a vida das pessoas que necessitam do fornecimento de energia. Ele ressalta que o cerol, também chamado de linha chilena, é um produto proibido e pode causar danos a terceiros, como no caso aí, né, corta fio de energia. O telefone da distribuidora EDP é 0800 721 0707. Então, se você quiser fazer alguma denúncia sobre pessoas soltando pipa com cerol, é só entrar em contato. Academias fazem reivindicações. Olha, o Espírito Santo tem 1.300 academias de ginástica ou estúdios, mas as de maior porte não reabriram suas portas. Algumas menores até que reabriram, mas as de maior não. Depois de 2 meses fechados, os estabelecimentos defendem medidas mais brandas para a reabertura. Há uma série de limitações e uma tabela estipulando quantas pessoas podem ficar simultaneamente na academia. Na Grande Vitória, por exemplo, é de 1 pessoa por cada metro quadrado. Estabelecimentos pequenos só podem receber 1 pessoa por vez. As medidas determinadas pelo governo do estado não permitem cobrir as despesas de funcionamento dos estabelecimentos, dizem os donos das médias e grandes academias. Lojistas de shopping fazem manifestação em Vitória. Muitos lojistas de shopping fizeram uma carreata na Grande Vitória para reivindicar a revisão das normas para a reabertura dos shoppings. Os empresários, olha só, os empresários estão preocupados do shopping, lógico, tem que ficar mesmo. Estão preocupados porque eles propuseram ao governo do estado um novo diálogo, negociação. Uma liderança, por exemplo, empresarial, disse que ou abre diariamente com quesitos de segurança ou deixa fechado. Eles pararam diante do Palácio Anchieta, em Vitória. A Associação dos Shoppings do Espírito Santo diz que o estabelecimento, se o estabelecimento funcionar... Como é que é? Deixa eu acertar o texto aqui. A Associação dos Shoppings do Espírito Santo diz que o estabelecimento funcionar em dias alternados é inviável, pois o custo é muito dispendioso. Eu imagino, né? Se abrir um centro comercial do tamanho de um shopping, não é fácil. Eles propuseram 50 medidas de segurança para reabertura diária. Eu acho que isso é o mais viável, diariamente. Um porta-voz governamental informou que os shoppings de municípios do interior já estão abertos e que a proposta para a região metropolitana permanece para dias alternados. Eu acho que se tiver todo o esquema, né, de segurança contra o coronavírus, podia liberar. É a minha opinião. Deixa eu falar uma pesquisa de preços, já estamos encerrando aqui, quase encerrando o nosso web jornal do Paulo Maciel. Pesquisa de preços. Eu fui a um supermercado e adquiri queijo Minas, frescal, R$ 17,90 o quilo. Fígado bovino, R$ 12,79 o quilo. Foi na segunda-feira, 25 de maio de 2020. Foi num supermercado da cidade, tá? Daqui de Colatina, do centro. Também eu comprei uva passa, o quilo, R$ 18,96. Mamão Havaí, R$ 1,29. Agora deixa eu ver se tem muitas notícias. Vamos chegando ao final, tá bom, meus amigos? Vamos lá, então. Até amanhã de terça-feira, ontem, né? Manhã de terça-feira ontem, registrava-se em Colatina
o número de 200 casos do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Havia 114 infectados, mas que foram curados, né? Então, 114 já estão curados. É um número que a gente tem que divulgar também, porque às vezes só fala dos infectados. Então, 114 curados. 8 estão internados e 75 isolados domiciliarmente. Em Colatina, houve 3 óbitos. E caíram também as infrações de trânsito em Colatina. Em Colatina, houve queda de 39% das infrações de trânsito neste ano de 2020, em relação a 2019. Em 2020, foram 1.123 multas de janeiro a abril, enquanto no mesmo período deste ano, 2.000... Peraí, é o contrário, né? Em 2019... Não, em 2020, exatamente. Em 2020 foram 1.123 multas de janeiro a abril, enquanto no mesmo período do ano passado foram 2.166. Ah, foi bem maior. Então, 2020, 1.123 multas. E no ano passado, 2019, 2.166. A queda se deu em virtude do isolamento social provocado pela pandemia. Mesmo com a queda, o número ainda é alto. Ah, sim, né? 1.123 multas ainda é alto, hein? Infrações ainda é alto. A maior infração de trânsito é dirigir com celular. Motoristas que não querem pagar estacionamento rotativo foram mais de 300, o que resulta em 5 pontos na CNH e multa de mais de R$100. Chegamos ao final já? Estou recebendo a informação que está na hora de terminar. Então vamos lá. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quarta-feira, 27 de maio de 2020. Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. Tenha paz, meu irmão. Tenha essa paz que vem de Deus. Ela é importantíssima. Se você tiver essa paz, você vai viver feliz aqui na terra, esperando a felicidade plena que será no paraíso após a segunda vinda de Cristo Jesus. Shalom!